Olá, tudo bem? É a Maria Amália e hoje eu tô aqui para contar mais um exemplo, uma experiência de como a gente pode cuidar das nossas crianças através dos nossos próprios comportamentos. E hoje eu vou trazer para você uma experiência com meu filho. Então, o Bruno me colocava num lugar de total incompetência, de total fracasso. E como respondia às birras deles, à falta de limite, ao enfrentamento que ele fazia comigo? Com agressividade, coisa que não fazia parte do meu mundo, né? Porque com meu primeiro filho eu não precisei ter esse desdobramento. Então eu me sentia uma porcaria. Eu me sentia a pior das mães. Porque como ele não me atendia, como era muito difícil dar limite, quando eu vi eu estava gritando. E eu detesto gritar e detesto que gritem comigo. Foi uma jornada aí bem difícil, né, de tentativas, de erros, de acertos, para eu ver como é que eu ia lidar com esse meu filho, porque o jeito que eu tinha transitado com o Felipe não dava certo com o Bruno, né? E aí, no meio dessas tentativas, desses estudos, de tentar fazer melhor, eu fui, claro, nesse processo todo, olhando muito para mim, e fui primeiro fazendo contato, o que ele desperta em mim, o que acontece comigo, o que eu faço com isso, como eu reagia e atuava com ele a partir das minhas próprias dores, que é isso que eu tenho falado muito, né? Por isso eu tenho insistido que o processo de cuidar da saúde das nossas crianças passa por nós, começa por nós adultos, pais e professores. Mas eu vou contar uma situação específica. Bom, imagina aí o Bruno até os 4 anos sem eu consegui efetivamente estar num lugar mais equilibrado de limite, de harmonia. Eu estava sempre brigando com ele, eu estava sempre me exaltando. Era um lugar muito ruim, eu me sentia muito ruim. Eu dizia, nossa, eu sempre fui uma mãe tão potente para o Felipe, me sinto uma mãe tão incompetente com o Bruno, como é que é isso? Mas na verdade foi quando eu pude olhar para a minha incompetência que eu pude buscar a minha competência, né? Porque onde tem incompetência, tem competência. Então, se eu tinha podido ser tão potente com o Felipe e estava me sentindo tão impotente com o Bruno, isso fazia parte de mim. Foi todo um processo de integração da minha impotência e da minha potência para poder fazer um movimento diferente com o Bruno. Ele tinha uma característica muito comum que me irritava muito e me irrita até hoje, né? Meus filhos cresceram me ouvindo dizer assim, quando eu estiver falando com você, olha pra mim, olha no olho, as pessoas precisam olhar quando a gente está falando. E ele, regularmente, claro que ele não olhava, ele olhava pro teto, pro lado, ele não olhava pra mim, aquilo me irritava profundamente. Fora, toda vez que eu chamava, Felipe, Bruno, Felipe regularmente estava ali, mãe, o que é que nós vamos fazer? O Bruno era como se eu não estivesse falando com ele. E claro, o desdobramento disso eu não preciso nem contar, né? Vocês podem imaginar o que essa situação provocava em mim. Num determinado dia eu falei, eu tenho que achar um outro jeito, porque eu acabava brigando, eu batia com o Bruno, enfim, era uma coisa bem ruim mesmo, né? Não é um processo facinho, nem por decreto, estou fazendo um recorte aqui para dar essa experiência, mas eu resolvi fazer de um outro jeito. Falei, bom, com o Bruno é de um outro jeito. Sentei com ele e falei o seguinte, falei, vou usar as táticas com os meus alunos, combinados. Nós vamos fazer um combinado. Quando a gente estiver conversando, você vai olhar para mim, para o seu pai, para o seu irmão, você vai aprender que se olha para as pessoas, para e olha o que você está fazendo para as pessoas. Se você não conseguir, eu vou começar a tratar você do mesmo jeito que você me trata. Então eu não vou olhar pra você, eu não vou te ouvir pra ver se você gosta, porque quando você faz isso comigo, eu não gosto, né? A segunda coisa que eu vou combinar com você, eu vou te chamar, seja lá pro que for. Vou chamar uma, vou chamar duas, vou chamar três. Eu não vou mais te bater, eu não vou ficar mais berrando, eu não vou ficar mais nervosa. Se não aparecer, eu vou catar seu irmão, eu vou sair, vou fazer o que eu tenho que fazer e você vai ficar. Você entendeu? Fizemos isso e lá foi a Maria pra sua empreitada. Claro, né? Eu sempre digo para pais, quando a gente faz um combinado, nós precisamos estar suportando aquilo que a gente combinou, porque é melhor não combinar nada se você não vai sustentar, porque a criança é muito mais esperta e sagaz do que nós. Bom, e aí eu comecei a minha empreitada de fazer um movimento diferente com o Bruno. Então, duas coisas de comportamento mudaram. Eu falava com ele estava pulando, olhando pro céu. Quando ele vinha falar comigo, eu fazia igual. E isso foi a morte pro Bruno. Ele vinha falar comigo, olhava pro outro lado e falava com o irmão dele. Ele, mãe, tô falando com você. Mãe, olha pra mim. Eu falei, você tá gostando do que você tá vivendo? Eu também não gosto quando você faz comigo. Ele foi começando a perceber, né? E a outra coisa foi, por 3 vezes consecutivas, o Bruno ficou na minha casa e não saiu comigo. Que eu chamei, Felipe, Bruno, Felipe, Bruno, Felipe, Bruno. A terceira vez o Bruno não apareceu, claro, eu tinha a possibilidade de ter uma pessoa que trabalhava pra mim, ele não ia ficar sozinho, eu também não sou uma carrasca. Tinha alguém que ia cuidar dele. Às vezes eu ia na padaria, mas se o Felipe, o Bruno não vinha, eu inventava alguma coisa muito bacana para fazer com o Felipe e ia, e o Bruno ficava. De novo aquela situação que meu coração meio partido, né?
O coração da mãe chorando, nossa, olha o que eu fiz. O outro lado era assim, eu sou responsável por ensinar o Bruno a entender que ele precisa aprender a estar de um outro jeito. Eu preciso ensiná-lo a fazer isso de uma outra forma. Eu sou responsável, eu vou sustentar isso que eu estou colocando para ele. Foram 3 vezes. O Bruno ficou em casa 3 vezes e quando eu chegava, ele estava chorando, como eu sou ruim, olha o que eu fiz com ele. Aí eu voltava e explicava. Então, por que aconteceu? Vamos pegar o combinado. O que eu combinei com você? Você veio? Você me ouviu? Não, a gente não mora num palacete, nós moramos num apartamento pequeno, dá pra você me ouvir quando eu te chamo. Isso significa que você não estava interessado. Eu entendi que você não estava interessado, certo? Teu irmão, você ficou. E preciso te dizer que, assim, depois desses 2 comportamentos que se repetiram por algumas vezes, eu não sei o de olhar para mim, de não prestar atenção nele, de ignorar quantas vezes eu precisei fazer, mas o de deixar ele em casa foram 3 vezes exatamente, na quarta eu não sei deixar mais. Ele sentiu tanto, mas tanto, ele ficou tão dolorido que ele começou a mudar o comportamento dele. O que eu pude aprender e ele pôde aprender, né? Primeiro, quando eu mudei o meu comportamento, imediatamente ele fez um movimento de aprendizado, de mudança do comportamento dele. Por quê? Nós adultos somos responsáveis por inserir essa criança no mundo. Nós adultos somos responsáveis por ensiná-la como ela se comporta. Se eu aceito a birra, se eu aceito a falta de limite, se eu aceito uma maneira inadequada de se comportar, eu estou simplesmente fortalecendo aquele comportamento que a hora que cristaliza eu não mudo mais. Aí, ó, eu preciso de uma série de outros recursos para fazer uma mudança de comportamento, né? Quando eu me dei conta de que eu queria fazer alguma coisa, que eu era responsável, eu assumi minha responsabilidade, minha autoridade de mãe, eu pude ir vivenciando outras possibilidades e pude ir ensinando o Bruno a se comportar de um outro jeito. Claro que ele tem por característica, ele é um cara crítico, ele é um cara que está sempre fazendo enfrentamentos, ele é um cara que está sempre fazendo críticas, e ele não perdeu isso, né? Eu não o tolhi, mas eu fui ensinando como ele ia lidar e transitar com as situações do cotidiano, com a característica que ele tinha. Eu fui acolhendo e fui dizendo, olha, isso é assim, isso é assado. Quando você faz assim, acontece tal coisa. Quando você faz assado, acontece tal coisa. E a partir daí resolveu muito. Então os combinados começaram a fazer parte da minha vida com os meus filhos, porque estava muito só na escola, com muita regularidade. Olha, é assim, esse é o nosso combinado. Qual é a minha parte do combinado? Qual é a sua parte do combinado? Se você não fizer, o que vai acontecer? Né? Para ir percebendo, inclusive, que na vida é assim. A gente tem direitos e tem deveres, né? E a gente só consegue receber os nossos direitos se os deveres foram realizados. A gente precisa aprender que as escolhas geram consequências e que ele estava escolhendo viver algumas coisas a partir das atitudes que ele tinha. Nossa, mas quando ele tinha só 4 anos é muito cedo. Não, não é. A criança vai aprendendo desde o momento que ela nasce pela maneira que a gente se comporta. Ela cria as aprendizagens dela, ela vai aprender a ser, a estar a partir do momento em que está inserida no mundo e nos relacionamentos. Claro que eu acredito, sim, que ela já vem com uma marca, com experiências que são muito genuínas dela, né? Que eu não vou entrar nesse mérito, mas me cabe, enquanto família, enquanto mãe, enquanto educadora, se eu estiver na escola, poder dar recursos e ferramentas para que essa criança possa aprender novas formas. Então foi isso que eu fiz com o Bruno nessa situação. E posso dizer que durante esse período de 4 anos que eu fiquei enlouquecida e que eu me achei a pior mãe do Bruno, a partir do momento que eu mudei o meu comportamento, claro que eu fiz um mergulho comigo, que eu fui entendendo o que acontecia, os sentimentos que ele me provocava, as minhas reações provenientes desse sentimento, que eu fui entendendo quanto mais ele esticava o limite, mais eu me perdia nele, que eu tinha que voltar a ter um limite mais claro e sustentar aquilo que eu estava dizendo, e imediatamente eu fui gerando recursos saudáveis para o Bruno poder se relacionar de um outro jeito, de um outro lugar. Isso foi conferindo para ele uma mudança de comportamento. Nunca mais eu precisei me estressar, gritar, bater no Bruno como eu já tinha feito em outros momentos, né? A gente foi adquirindo um relacionamento mais saudável, verdadeiro, com limites muito claros, porque há um temor com o limite é saúde. Porque na medida em que nós vamos esticando o nosso limite, nós vamos deixando a criança também sem parâmetros. E para o Bruno foi uma experiência extremamente positiva, porque a nossa relação melhorou muito, né?
E daí pra frente a gente só foi construindo um vínculo mais fortalecido, uma relação mais respeitosa, de quando ele me contrariava, até onde ele pode ir na contrariedade dele, até onde ele pode fazer as escolhas e até onde quem ia fazer as escolhas era eu, ou o pai, ou enquanto casal, né? Então, é de fundamental importância nesse processo de dar recursos para a criança, de criar possibilidades intencionais para que ela perceba que as atitudes dela têm desdobramentos e têm consequências, que nós, adultos, educadores, pais e professores, possamos fazer contato com o que a gente sente, com o que a gente pensa, que nós possamos reorientar as nossas atitudes. Eu não tenho dúvida, e por isso eu sou extremamente grata, que o que me conferiu possibilidade de me reorientar na minha trajetória de mãe foi o cenário vivido na escola. Foi por ver tantas situações tristes, tantas situações complicadas na escola, por falta de limite, por dificuldade de autoridade dos pais, que eu consegui exercer a minha autoridade com maior propriedade e com menos temor, né? Sustentando tudo que uma criança que está fazendo birra ou que está infringindo os limites ou que está te enfrentando provoca no adulto que está diante dela.